qual a relação do dimensional ter vindo para a Terra, se de fato ele estava vindo em compromisso ou se existia ali um débito, um karma, como muitos chamam, né? Na verdade, o dimensional, ele não tem karma. O dimensional, ele tem compromisso, ele tem uma programação. A maioria dos dimensionais que aqui chegaram na época dos grupos, principalmente o terceiro e o quarto grupo, que vieram com as placas, eles tinham uma programação, eles determinaram, planejaram tudo o que eles iam fazer aqui. É uma pena que até hoje a gente esqueceu o que nós viemos fazer aqui. Mas nós temos tudo escrito na nossa placa, inclusive com a nossa caligrafia, a mesma que nós temos hoje, não mudou. Vocês sabiam que o brilho no olhar e a escrita são as únicas coisas que se mantêm da mesma forma, nunca se alteram. Por isso que a gente reconhece as pessoas pelo olhar. E a gente vai se surpreender quando acessarmos nossas placas de compromisso e identificarmos nossa assinatura com a mesma caligrafia que nós temos hoje. Não muda, é impressionante. Agora, por que os dimensionais, quando chegaram aqui, acabaram se desvirtuando tanto do compromisso deles? Porque quando eles chegaram nesta dimensão, na densidade que nos encontramos hoje, não estávamos na raça adâmica, estávamos utilizando um corpo densificado, que nós viemos de outras dimensões para cá. E esse outro corpo que estava materializado aqui, ele sentiu um pouco de dificuldade de adaptação. Ele perdeu um pouco a capacidade de responder ao comando do ser que está encarnado nesse corpo. E os dimensionais passaram muitas dificuldades e sentiram uma grande anomalia ao estarem aqui nessa densidade. Foram perdendo a memória, foram se esquecendo do compromisso. E com o passar dos anos, muitos dimensionais acabaram morrendo, perderam seus corpos originais, foram para o segundo anel da Terra e reencarnaram na raça adâmica, nesses corpos genéticos que estamos utilizando até hoje. Muitos dimensionais que adentraram nesse corpo, nessa biotecnologia planetária, porque esse corpo adâmico é uma biotecnologia manufaturada pelos Anunnaki, pelo Enki e seu grupo, para que um projeto de evolução genética pudesse acontecer aqui na Terra. E ele teve a ajuda das 49 raças para isso também. Então, nós, dimensionais, percebendo a necessidade de estar aqui, utilizamos desse veículo, essa tecnologia que havia sido aperfeiçoada, porque o corpo físico dos seres humanos já existiam, outras raças existiam aqui. Então, uma raça perfeita, comparada com as outras, foi criada, geneticamente dizendo, porque a raça adâmica teria a possibilidade de receber uma ativação de uma biotecnologia que nós chamamos a luz da alma, que é uma ativação dimensional. Nós ganhamos a alma por estar nesse corpo, nessa genética. Não são apenas os dimensionais que estão recebendo essa luz, essa centelha divina. Os planetários também. Todos da raça adâmica têm um percentual de luz dessa frequência da alma. Quando os dimensionais chegaram aqui, de certa forma, eles já tinham uma bagagem por terem passado por outros pontos, por outros mundos, por outras dimensões, outras realidades, e até mesmo aqui. Muitos dimensionais já tinham visitado a Terra na época dos reinos, na época de Ratanabá, na época dos Murius, na época que os Anunnaki criaram a raça adâmica. Muitos dimensionais, muitos de nós, visitávamos a Terra. E nós tivemos algumas ações e consequências aqui que, de certa forma, geraram alguns débitos e créditos a serem resolvidos e acertados no decorrer dos anos. Então, quando nós voltamos para as dimensões superiores, depois de muitas visitas aqui, chegávamos lá e descobríamos que tínhamos que resolver algumas coisas pendentes aqui na Terra. Voltávamos
consertávamos algumas coisas e errávamos em outras. E nesse vai e vem, nessas idas e vindas, nós tivemos uma certa responsabilidade diante da humanidade. Isso eles vão explicar para a gente ainda o que aconteceu nesse processo histórico dos dimensionais, inclusive trabalhando junto aos Anunnaki. Complicado, né? Depois de muito tempo, os dimensionais foram reunidos em grupos. E esses grupos, a partir de 13 mil anos antes de Cristo, começaram a descer em compromisso aqui na Terra. O primeiro e o segundo grupo não conseguiu passar por uma experiência tão positiva assim. A maioria acabou se perdendo aqui na Terra, esqueceram a origem deles, acabaram se envolvendo, né, e morrendo aqui, e estão encarnados até hoje, a maioria, na raça adâmica, reencarnando e vivendo a vida que o GO conduziu para que eles vivessem. Então, um terceiro e um quarto grupo foi reunido nos níveis dimensionais, com dimensionais que tinham uma certa responsabilidade maior, não um débito, uma responsabilidade, um compromisso, habilidades que teriam condições de exercer uma diferença maior a quando aqui chegassem. Eles teriam uma lembrança, uma memória, um nível de consciência muito maior do que os outros dimensionais que haviam chegado anteriormente. Então, esse terceiro e quarto grupo desceram com as placas, como eu disse. Chegaram aqui, tinham o compromisso de resgatar e despertar os outros dimensionais que haviam se perdido na Terra. Mas o terceiro e o quarto grupo também acabaram se desvirtuando. E aí que começaram os débitos, porque muitos dimensionais que tinham compromisso, em vez de focarem no trabalho que eles tinham que realizar, eles acabaram se envolvendo com a humanidade e tendo certos comportamentos não tão positivos assim. Como já dissemos, os dimensionais se envolveram com o sistema. Eles se sentiram poderosos porque as emoções, o ego, ficaram à flor da pele. E toda essa anomalia emocional deixaram os dimensionais com uma certa amnésia, um torpor consciencial. Então eles precisariam resgatar essa memória cósmica até que eles voltassem para o foco e lembrassem quem eram eles, o que eles estavam fazendo aqui, ia demorar muito tempo. Já era sabido, eles tinham consciência que poderiam adentrar nessa realidade e passar por essas dificuldades. E foi por esse motivo que nós estabelecemos um acordo com os dimensionais que ficaram nas dimensões superiores, as 49 raças, que eles, de tempos em tempos, iriam dar uma passadinha aqui na Terra para lembrar a gente do nosso compromisso. O acordo que nós estabelecemos foi, nós vamos descer, pode dar problema lá embaixo, né? A gente não garante o que vai acontecer. Então, vamos combinar o seguinte: se nós desviarmos muito do nosso foco, do nosso compromisso, vocês apareçam no céu, apareçam com as naves, apareçam no nosso quarto à noite, com vulto andando, com seres aparecendo na cama para as pessoas ficarem com medo, porque só assim a gente vai despertar e vai começar a buscar conhecimento. Faça com que a gente tenha choques de consciência, de vez em quando, apareçam lá na Terra, para que a gente possa lembrar dos nossos amigos que estão esperando a gente voltar para casa. E esse foi o acordo. E além disso, eles disseram, mas vocês vão descer e vocês vão ter um compromisso, uma missão. Para que a gente possa estar em contato com vocês lá na Terra, vocês vão ter que despertar e começar a realizar o compromisso. E de tempos em tempos, vamos enviar um cara lá embaixo, o cara que foi crucificado, né, lá atrás, vamos enviá-lo para que vocês passem por um choque e possam despertar. E olha a dificuldade que foi, né, gente? Mesmo com eles chegando várias vezes aqui, mesmo com o comandante supremo das 49 raças vindo nos ajudar, nos despertar, passar conhecimento, a gente virou as costas para eles. Nós decidimos continuar na nossa vidinha egoísta. Decidimos continuar, como muitos hoje estão fazendo,
colaborando com os Anunnaki, com o GO. Até hoje nós estamos envolvidos num sistema que foi construído, essa matrix, para que impeça o trabalho dos dimensionais. E nós estamos ajudando esse sistema a ficar aí fortalecido cada vez mais, sendo que o nosso compromisso era outro, era estar despertando e tomando consciência do propósito real da vida, buscar o conhecimento que eles iriam trazer para nós e deixaram na Terra diversas vezes as indicações, os conhecimentos. Infelizmente, o GO tentou destruir e manipular todos esses movimentos que os seres fizeram para a humanidade, para os dimensionais. E agora nós temos tudo para dar continuidade a esse processo. Dimensional não tem karma, ele tem compromisso. Mesmo que nós estejamos criando débitos com pessoas, com relacionamentos, com situações diversas, quando a gente foca no compromisso, quando a gente entra no caminho verdadeiro que nós programamos, todos esses débitos são queimados, porque o crédito e a energia gerada pelo compromisso neutraliza muitas ações negativas do passado e atuais também. É óbvio que nós temos responsabilidade diante de nossas ações, é óbvio que existem consequências das consequências, nós somos deuses criadores, nós estamos programando a nossa vida diariamente. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, é muito importante a gente compreender essa visão do karma dos espiritualistas. Para os dimensionais, não é essa coisa de, ferro e fogo, vai ter que pagar, você tem um karma. Não, isso não existe. Na verdade, são ações e consequências. Nós temos responsabilidades diante daquilo que nós criamos e as consequências das nossas ações. Tudo isso, de certa forma, terá que ser resolvido por nós, não por outra pessoa. Então, se eu encontro esse microfone aqui e decido colocar ele em outro lugar, eu estou mudando a posição dele. Eu vou ter que colocar ele de volta, porque fui eu que tirei ele do lugar. E isso não é karma. Isso é apenas uma responsabilidade diante das leis universais. Tudo que nós criamos, pensamos, desejamos, sentimos, falamos, escrevemos e fazemos, trará consequências para a nossa vida. Por isso que a gente fica reclamando das coisas como se nada desse certo para nós. Ah, mas eu tenho karma. Aconteceu isso porque eu tenho um karma de outra vida. Não. Aconteceu porque você gerou aquela frequência. Em algum momento você plasmou aquilo e você está recebendo a consequência de alguma frequência que você gerou. Ninguém é vítima de nada. Nós somos responsáveis por aquilo que nós programamos para a nossa vida. E responsáveis por aquilo que nós causamos nas outras pessoas. Por isso temos que ficar muito atentos e temos que buscar sempre o discernimento diante das nossas escolhas. Até que ponto nós estamos interferindo na vida das pessoas negativamente? Então, não é questão de karma, é questão de consciência, de responsabilidade das nossas ações. Só isso. Mas nós temos, acima de tudo, um compromisso. Se nós estamos vivendo no compromisso, muitas das nossas ações têm um peso muito menor. Nós decidimos que viríamos para a Terra para fazer isso. Então, quando a gente entra para o caminho reto, para aquele objetivo que nós traçamos, então dificilmente nós teremos débitos. Por quê? Porque nós estamos agindo em conformidade com o planejamento que nós mesmos traçamos para nós. Então, sempre que a gente sai do nosso caminho, estamos gerando um karma negativo. Nós vamos ter que voltar pela mesma estrada do desvio para voltar para a estrada real. Ah, mas eu saí do meu caminho, desviei. Chega uma hora que você vai encontrar uma rua sem saída. Aí você vai bater com a cara na parede e vai ter que dar meia volta e voltar para o ponto do desvio, para que você não saia mais do caminho que você traçou.
Por isso que as pessoas falam, minha vida dá errado, nada dá certo, eu não sou feliz, tudo que eu faço dá errado. Lógico, você está fora do seu compromisso, você não está no seu caminho, tudo vai dar errado. Os dimensionais dizem que sofrem muito, vão sofrer sim, enquanto estiverem negando a realidade, enquanto estiverem virando as costas para aquilo que eles são de verdade, vivendo uma vida teatral, para que as pessoas aceitem eles como eles gostariam que fossem. Então todo mundo está vivendo teatro, né? Social, familiar, relacionamentos falsos, vida profissional falsa, todo mundo vivendo teatrinho, né? E depois não sabe por que a vida não anda para frente. Por que as coisas não fluem? Por que eu não tenho prosperidade? Por que meus relacionamentos não dão certo? Por que eu fico doente? Por que eu não estou feliz? Por que eu estou em depressão, né? Muitas pessoas estão em depressão hoje porque estão fora do caminho, estão desviando do caminho que elas programaram. É muito simples. Volta para o seu caminho que você não terá mais depressão. Busque o conhecimento que te levará ao encontro de si mesmo, porque aí você vai começar a ter o vislumbre de quem você era lá atrás como dimensional, chegando aqui na Terra. E com certeza eles estão esperando esse momento para esticar a mão para nós e falar: venha, vamos juntos, somos parceiros. Eu não vou carregar você no colo, mas vamos caminhar juntos. Essa parceria nós programamos lá atrás. Os seres não podem forçar as pessoas a seguirem o caminho e obrigarem as pessoas a voltarem para o foco. É o livre-arbítrio. Mas será que nós temos livre-arbítrio? Temos. Mas o nosso livre-arbítrio acontece, nossas escolhas, elas acontecem dentro de uma programação que é determinada, que a gente não tem livre-arbítrio para sair dela. Então eu programei um compromisso, mas dentro desse compromisso, desse caminho, eu tenho o livre-arbítrio de desviar, de ir para a direita, para a esquerda, de criar outras linhas da vida. Mas eu tenho que, em algum momento, voltar para o caminho do meio, para a estrada reta. Eu posso ir para a esquerda, para a direita, e aí? Eu vou ter que aprender com essas experiências fora do meu caminho real, da minha programação, do meu compromisso. Chega uma hora que eu canso. É tanto sofrimento, é um desgaste que leva à exaustão. A gente volta se arrastando, né, para o caminho correto. E muitos buscam a Deus, a Jesus, e acham que encontraram a salvação nesses momentos que elas acabam desistindo, né? Depois de tanto sofrimento, elas acabam entrando numa religião. Mas será mesmo que elas encontraram o caminho que iria levá-la ao compromisso, à liberdade verdadeira? Essa é a pergunta, né?